In 1925, na cidade de Dayton, Scott, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Batua dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. Bem-vindos ao The Debate. Hoje, nós mergulhamos num dos debates mais espinhosos da ética moderna. De um lado, a gente tem a ideia de que as tentativas científicas de explicar a moralidade, como a do Sam Harris, acabam sem querer abrindo a porta para os próprios argumentos religiosos que elas tentam combater. Do outro, uma proposta bem mais radical, a de que a moralidade objetiva não precisa nem de Deus, nem da ciência empírica, porque ela é uma verdade lógica, quase matemática. A nossa discussão hoje, baseada nos textos do pesquisador Jorge Guerra Pires e do filósofo Richard Carrier, gira em torno de uma questão central. Essa busca por uma moralidade secular e objetiva está fadada ao fracasso? Sabe, nos deixando meio que reféns de um relativismo ou, pior, de uma teologia disfarçada? Ou será que existe uma base puramente lógica para a moral que transcende tanto a fé quanto os fatos da nossa biologia? Que tanto a abordagem teológica do Francis Collins quanto a científica do Sam Harris cometem o mesmo erro, um erro fundamental. Eles assumem uma universalidade moral que, na verdade, não existe. E essa falha acaba, ironicamente, fortalecendo a visão religiosa. E eu vou apresentar a visão do Carrier, que propõe uma saída para esse impasse. Para ele, fatos morais objetivos existem por necessidade lógica para qualquer ser racional. É uma perspectiva que, se estiver correta, torna toda essa discussão sobre Deus ou sobre a biologia do bem-estar, em grande parte irrelevante. Certo. Para começar, então, vamos à minha posição que ecoa a crítica do Pires. O problema central para ele é que tanto o Francis Collins, o cristão, quanto o Sam Harris, o ateu, eles entram no ringue já concordando num ponto crucial, sem o qual os argumentos deles simplesmente desmoronam. A existência de uma moralidade objetiva e universal. Eles meio que contrabandeiam essa ideia para o debate desde o início. O Collins chama de lei moral, uma verdade transcendente que apontaria para Deus. Já o Harris chama de paisagem moral, baseada em fatos sobre o bem-estar. Eles discordam da fonte, mas os dois partem do mesmo pressuposto. E é aí que mora o perigo. O Harris, ao insistir que existe uma única estrutura moral verdadeira baseada no bem-estar, ele está na prática fazendo o jogo do Collins. Porque quando pressionam ele para explicar o que são exatamente esses fatos morais objetivos, a base filosófica dele se mostra frágil. Ele apresenta uma teoria moral, o utilitarismo, como se fosse uma lei da física que ele descobriu. E nesse vácuo, nessa falta de uma boa explicação secular, o Collins entra com a resposta dele, que parece simples. Viu? Se não vem da natureza, só pode vir de Deus. O Pires usa uma metáfora perfeita. O Harris abre o portão da objetividade e o Collins entra com o seu cavalo de Troia teológico. E o pior é que essa premissa de uma lei moral universal é simplesmente falsa. Os dados da antropologia, da psicologia, mostram que a moralidade é incrivelmente plástica, maleável. Um produto complexo da nossa biologia, cultura e aprendizado, não uma lei fixa. Sim, eu entendo perfeitamente a crítica à fragilidade da posição do Harris. Mas eu venho de um ângulo diferente, seguindo a linha do Carrier. Para mim, o debate entre Collins e Harris é tipo discutir a cor de uma casa sem perceber que ela foi construída sobre uma fundação de areia. Carrier nos convida a ignorar a casa por um momento e focar na fundação. E ele propõe algo muito mais fundamental. Fatos morais objetivos existem em todos os universos possíveis onde existam agentes racionais. Veja bem, isso não é uma afirmação científica que precisa ser testada em laboratório. É a conclusão de um argumento lógico, quase como uma prova matemática. Pense assim, o argumento do Carrier tem alguns passos simples. Primeiro, o que é um fato moral? Por definição, é um imperativo, uma ordem, que se sobrepõe a todos os outros. Se algo parece um dever moral, mas outro dever o supera, então o primeiro não era o verdadeiro dever moral. Certo? Certo. Segundo,
Para qualquer agente racional, qualquer ser que age com base em razões e crenças para atingir objetivos, sempre haverá alguns imperativos que superam todos os outros. O mais básico de todos é: seja racional. Um agente racional, para continuar sendo racional, precisa valorizar a racionalidade acima de tudo. A conclusão inevitável é: se existem imperativos supremos para qualquer agente racional, e se fatos morais são, por definição, esses imperativos supremos, então fatos morais objetivos existem necessariamente. A moralidade está embutida na própria lógica da razão. Deus não pode criar isso, assim como não pode criar a regra de que 2 mais 2 são 4. Ele apenas a reconheceria. E a abordagem do Harris, focada no bem-estar, se torna só um caso específico dentro dessa estrutura muito maior e não a fundação de tudo. Ok. Essa é uma construção elegante, mas ela nos leva direto ao nosso primeiro ponto de atrito. A meu ver, pela ótica do Pires, o problema não é a falta de uma boa fundação, como você diz, mas a própria busca por uma objetividade universal. O erro fundamental que o Harris e o Collins compartilham é esse salto injustificado. Você diz que o bem-estar do Harris é uma fundação de areia, e eu concordo. Mas por quê? Porque não é uma lei da natureza que ele descobriu como a gravidade. É uma teoria moral, o utilitarismo, que ele veste com um jaleco de cientista e apresenta como se fosse um fato. A fragilidade do argumento do Harris não está nos detalhes, mas na premissa que ele compartilha com o Collins, a de que existe uma única moral verdadeira que vale para todos, em todo lugar. É essa suposição que o Pires ataca como sendo empiricamente falsa e filosoficamente ingênua. Mas veja, é aí que a distinção se torna crucial. A crítica do Pires à fundamentação do Harris é perfeita. O Harris é um péssimo filósofo e o Pires expõe isso muito bem. O erro, no entanto, não é buscar a objetividade. O erro é buscá-la no lugar errado. O Carrier não assume a objetividade, ele a deduz. A objetividade moral, na visão dele, não é uma suposição, mas a conclusão de um argumento sólido. Pense de novo na analogia da matemática. Ninguém descobriu empiricamente que 2 mais 2 é igual a 4. É uma verdade que deriva da própria definição dos números. O Carrier diz que a moralidade para um agente racional funciona da mesma forma. Não é algo que a gente encontra no mundo com um telescópio, como o Harris sugere, mas algo que deduzimos da própria lógica de ser racional. É uma verdade necessária e não uma descoberta científica. O dever moral deriva do que um agente perfeitamente informado e lógico faria para atingir os objetivos que ele, como ser racional, necessariamente possui. Parece desviar do ponto principal que a análise do Pires levanta sobre o debate real, o que de fato está acontecendo. Isso nos leva à famosa distinção entre ética descritiva e prescritiva. O próprio Carrier, num comentário ao artigo do Pires, o acusa de confundir as duas coisas. E a resposta do Pires a isso é, para mim, o centro da questão. Ele basicamente diz: eu não estou confundindo nada. Essa confusão é exatamente o que está acontecendo no debate entre Collins e Harris. Mas como isso pode ser uma defesa? É um erro de categoria. Ética descritiva é o trabalho de um antropólogo. A cultura X acredita que a vingança é moralmente obrigatória. É a descrição de um fato sobre as crenças de um grupo. Ética prescritiva é o trabalho de um filósofo. A vingança é errada, independentemente do que a cultura X acredita. É uma norma, um deveria. O Pires usa dados antropológicos que são puramente descritivos para tentar refutar a busca por uma norma prescritiva. É como usar o fato de que muitas pessoas são ruins em matemática para argumentar que não existe uma resposta correta para 2 mais 2. Prescritivo. Ele diz: existe uma lei moral dada por Deus e vocês devem segui-la. Ponto. O Harris, por outro lado, está tentando fazer algo diferente. Ele não diz descobrir a verdade moral universal no meu laboratório. Ele diz: olhando para os fatos do mundo sobre o que causa sofrimento e o que causa florescimento, nós podemos construir uma moralidade melhor. A abordagem dele é uma tentativa de ser descritiva para informar uma prescrição. É nesse contexto que os dados da antropologia são uma bomba. Eles não servem para refutar a lógica abstrata do Carrier, que nem está em discussão ali, eles servem para demolir a premissa inicial de Collins e Harris de que existe uma
lei moral universal ou uma única paisagem moral verdadeira para começar. A evidência mostra que essa premissa é empiricamente falsa. A humanidade nunca operou com base nisso. Eu simplesmente não consigo aceitar essa linha de raciocínio. A evidência da diversidade moral não refuta a existência de uma verdade moral, assim como a diversidade de crenças científicas ao longo da história não refuta a existência de verdades físicas. O fato de que a cultura X pratica a escravidão e a cultura Y a abomina não nos diz absolutamente nada sobre se a escravidão deveria ser praticada. São níveis diferentes de análise. O Pires está usando fatos descritivos sobre o que as pessoas acreditam para argumentar contra uma questão prescritiva sobre o que deveria ser. A estrutura do Carrier é puramente prescritiva. Ela busca definir o que um agente racional deve fazer, independentemente das práticas culturais de um grupo de primatas num planeta específico. A crítica do Pires acerta no alvo ao mirar em Harris, mas erra completamente ao sugerir que, por isso, a busca por uma moral universal está condenada. A falha de Harris não é buscar uma moral universal. É a maneira inepta como ele faz isso. Mas aí a gente chega ao terceiro ponto de discórdia: o papel da evidência. Pela análise do Pires, a falha do Harris e do Collins é justamente não começar pela evidência do comportamento humano real. Eles começam com axiomas, com princípios primeiros que não são questionados. Deus existe e nos deu uma lei, no caso do Collins, ou o bem-estar é o único valor, no caso do Harris, e tentam deduzir um sistema moral a partir daí. O Pires argumenta que uma abordagem verdadeiramente científica, ou pelo menos mais honesta, faria o caminho inverso. Começaria com perguntas como: o que é uma intuição moral? Como ela se forma? Por que ela varia tanto? Olharia para a moralidade como um equilíbrio dinâmico, algo que emerge da interação complexa entre nossa biologia e nossas culturas, não como um código a ser decifrado a partir de um princípio abstrato. E aqui eu concordo com você e com o Pires que a abordagem do Harris é filosoficamente superficial. A paisagem moral dele é só uma metáfora, não é uma teoria rigorosa. Mas o erro não é partir de um princípio. O erro é partir de um princípio arbitrário. A beleza da abordagem do Carrier é que ela não parte de um axioma sobre Deus ou bem-estar. Ela parte de uma demonstração lógica sobre a natureza da própria racionalidade, algo que é muito mais fundamental. E a partir dessa base lógica, ele então usa a ciência, a teoria dos jogos, a psicologia, a sociologia como uma ferramenta para investigar o conteúdo desses fatos morais. A ciência não é a fundação, ela é a lanterna que a gente usa para explorar o terreno que a lógica já estabeleceu. Mas como isso funcionaria na prática? Por exemplo, a lógica nos diz que um agente racional deve agir para maximizar o alcance de seus objetivos. A ciência, então, pode nos mostrar que, para seres sociais como nós, estratégias como a compaixão, a cooperação e a honestidade, moduladas pela razoabilidade, claro, são, a longo prazo, as melhores maneiras de maximizar o autointeresse de cada um. A moralidade não é arbitrária, ela é o conjunto de estratégias ótimas para agentes racionais no mundo social. É uma abordagem totalmente baseada em evidências, mas ancorada numa estrutura filosófica que não desmorona ao primeiro sopro, como a do Harris. A lógica nos diz que devem existir imperativos supremos. A ciência nos ajuda a descobrir quais são eles. Do ponto de vista do Pires, essa tentativa do Harris de criar uma moralidade secular e objetiva, apesar de bem intencionada, é um erro estratégico perigoso. Ao compartilhar a mesma premissa falha dos argumentos religiosos, a suposição de uma universalidade que a evidência empírica desmente, ele acaba enfraquecendo a posição secular como um todo. O caminho mais promissor, portanto, não é tentar descobrir uma lei moral universal, que simplesmente não parece existir, mas sim entender a moralidade como ela realmente é. Um fenômeno complexo, bagunçado, emergente, enraizado na nossa história evolutiva e nas nossas ricas e variadas culturas. Já na perspectiva do Carrier, o Pires identifica com precisão as fraquezas nos argumentos de Collins e Harris, mas tira a conclusão errada. A solução não é desistir da moralidade objetiva e abraçar uma visão puramente descritiva ou emergente, que corre o risco de cair no relativismo. A solução é fundamentá-la corretamente.
A base da moralidade não está num Deus transcendente, nem nos fatos contingentes sobre o bem-estar de uma espécie de primata, mas na lógica inescapável do que significa ser um agente racional. Isso nos dá uma base secular, firme e universal para fatos morais que existem por necessidade, independentemente de qualquer divindade, cultura ou acidente da evolução. O diálogo entre as críticas do Pires e as propostas do Carrier revela uma divisão fundamental no pensamento ético secular. A moralidade é, em sua essência, uma construção humana contingente, um produto da nossa história biológica e cultural que devemos entender em toda a sua complexidade descritiva. Ou ela é uma característica necessária da própria racionalidade, uma verdade lógica que podemos descobrir de forma prescritiva? O material desses dois pensadores nos desafia a explorar a fundo qual dessas estruturas oferece o caminho mais sólido para o futuro. Em 1925, na cidade de Dayton, Scopes, jovem mestre, aceitou o vão. A lei Bator dizia que não se podia ensinar que o homem veio do animal. Os jornais chamaram de julgamento do macaco. A cidade virou palco, um grande espetáculo. Não era só fé contra a ciência, era sobre raça, poder e consciência. A praia se ergueu, grande orador, dizia que a ciência trazia ouro. Revolução levava a barbaridade, danismo social, cruel tirania. A clã marchava, sombra na rua, hierarquia racial não podia ter lua. Sem fé, dizia Brian, o saber é mal, porta aberta, o caos, caminho fatal. Darrow chegou, agnóstico gigante, defensor da razão, do direito constante. Viu na lei ataque à liberdade, uma teocracia sobre a humanidade. Todos ao gramado, calor insuportável. Darrow desafia Brian, ato notável. Pergunta sobre Noé, show sua criação. 6 dias de dilúvio era a interpretação. Brian admitiu, os dias eram longos. Muralha do literalismo caiu com sons. Derrota moral, mas a lei ainda vigorava. Impacto cultural que a América sentia. Scopes pagou multa, depois anulada pela Suprema Corte, questão técnica aplicada. O julgamento deixou marca e lição, depois lembrava, democracia em avaliação. E avaliação. E avaliação.